Me fala, ovelhinha, você costuma agir por impulso ou você consegue esperar no Senhor? Quantas vezes no meio da aflição, daquela pressão, não conseguimos aguardar e agimos por impulso e dá ruim, não é verdade? Ou falamos aquilo que não era para falar e as consequências são dolorosas, são difíceis, não é verdade? E é sobre isso, ovelhinha, que vamos ver no devocional de hoje. Que quando agimos sem pensar, quando falamos sem pensar, meu Deus, é difícil. Quando não esperamos no Senhor, quando agimos de forma precipitada, podemos sufocar, podemos impedir até mesmo o trabalhar de Deus, vê se pode. Quantas vezes, a bênção está aqui, na sua frente, pertinho. Aí você começa a falar, começa a murmurar, começa até a blasfemar e se afasta da bênção. Misericórdia, já aconteceu isso com você? Fique aí no devocional de hoje, que Deus tem uma palavra para a sua vida. E fique, ovelhinha, até o final. Não fica vendo o vídeo pela metade, saindo não. Receba o que Deus tem para você por completo. E não se esqueça, curte, comente, compartilhe os 3C. Porque quando você faz isso, a plataforma que entende que você gostou do conteúdo, que não se ofendeu com a palavra. Amém? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, receba meu forte abraço. Que bom que você chegou para mais um devocional. Escreve aqui, até aqui me ajudou o Senhor. Eu creio, porque para chegar até aqui, irmãos, você venceu gigantes, leões, distrações, os trabalhos, para se alimentar. E creia que o nosso Deus não despede ninguém de mãos vazias. Tem bênção para você. E ovelhinha, você chegou aqui agora? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um abraço bem forte. Você não chegou aqui em vão. Te convido para participar do que Deus está fazendo aqui, viu? Estamos em um trabalho maravilhoso da parte do Senhor, que estamos fazendo no Instagram, onde passamos o dia juntinhos, recebendo gotas de refrigério. Amanhecemos o dia com oração, à tarde meditamos em uma palavra, um versículo, à noite devocional aqui no YouTube e depois oração. São coisas que só Deus faz, e se você chegou aqui é porque o Senhor quer te mostrar coisas grandes, Ele quer se aproximar de você, ter comunhão, intimidade com você. E para isso você precisa, buscar. Então vamos juntos? Vamos buscar? Te espero, hein? Estamos aqui meditando no livro de 1 Samuel da Bíblia Sagrada e já chegamos no capítulo 14. Ontem meditamos no capítulo 14 até o versículo 23 e hoje vamos meditar a partir do versículo 24. E nós vimos ontem, irmãos, uma atitude de fé de Jonatas, filho do rei Saul, que, irmãos, enfrentou os filisteus, só ele com seu pajem de armas, e ganharam a batalha, a ponto do Senhor tremer ali o povo e todos verem que o Senhor estava com ele. Mas hoje, neste devocional, nós vamos ver um vacilo, meus irmãos. Ontem vimos uma vitória de Jonatas e hoje vamos ver um vacilo do rei Saul. Imagine só, o povo saiu da batalha vitorioso, a vitória já estava na mão, a vitória estava aqui, meus irmãos. Mas talvez por um impulso, talvez por uma preocupação ou insegurança, ou até mesmo no calor da emoção. Já aconteceu isso com você, irmãos? Comigo já, no calor da emoção, falar o que não era para falar, fazer o que não era para fazer, misericórdia, No calor da emoção, a vitória na mão, o rei Saul faz um voto. Que misericórdia, irmãos! O voto que Saul fez, aquela missão impossível, uma missão impossível. E por consequência,
Vamos ver aqui, versículo 24. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurava ao povo, dizendo: maldito homem que comer pão até a tarde, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Imagina, irmãos, os soldados saíram da guerra, todo mundo com fome, aí Saul faz, um atrevido voto: maldito é o homem, que comer pão. Versículo 25, e todo o povo chegou a um bosque e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel. Porém, ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia, aquele voto que Saul fez. Quem colocar pão na boca, alguma coisa na boca, tá maldito, vai morrer. Olha que voto sério, irmãos. Olha que voto sério. Quem colocar alguma coisa na boca, um pão na boca, vai morrer. Então, os soldados saindo da guerra com fome, fraco, viram um manancial de mel. Só que alguns soldados ouviram Saul falando isso, mas outros não. E sabe quem não o ouviu? Jonatas. Acredita, ovelhinha, que Jonatas não ouviu esse voto de Saul? E o que ele fez? Viu o mel lá, pegou sua varinha, cutucou o mel e colocou o mel na boca. Olha, irmãos, misericórdia aqui, versículo 27. Porém, Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara ao povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Jonatas ficou até forte, ficou com os olhos mais abertos, porque eles estavam cansados da guerra, eles tinham lutado, irmãos? E o rei Saul, naquele impulso, vai fazer um voto assim, irmãos? Misericórdia. Então respondeu um do povo e disse: solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: maldito o homem que comeu hoje pão. Pelo que o povo desfalecia. Olha, irmãos, o povo desfalecendo. Olha, nós não podemos fazer votos, fazer promessas que nós não temos capacidade para cumprir, ovelhinha. Misericórdia! Como que eu vou fazer uma promessa dessa? Que aqueles homens cansados, desfalecendo, tem hora que a pessoa pede para desobedecer, Pede para pecar. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora, vede, como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém, agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. E aqui, irmãos, o versículo 31 diz: então o povo se lançou ao despojo e tomaram ovelhas e vacas e bezerros e os degolaram no chão, e o povo os comeu até com sangue. Olha aqui, o povo comeu, irmãos, o boi, a carne, as ovelhas, até com sangue. Estava todo mundo desesperado, desfalecendo. E Saul me faz um voto desse. Pensa comigo, hein? E o anunciaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo carne com sangue. E disse ele: aleivosamente procedestes, resolvei-me hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: derramai-vos entre o povo e dizei-lhe: trazei-me cada um o seu boi e cada um a sua ovelha e degolai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor comendo sangue. Porque para nós cristãos, irmãos, nós não podemos tomar sangue. O sangue é vida. E aqui na Bíblia sempre teve essa regra muito clara, que não podem tomar sangue. Mas eles estavam desesperados, com fome, comeram carne com sangue e tudo. Ou seja, aquele voto, aquela precipitação de Saul fez com que todo mundo pecasse. Inclusive quem? Jonatas, o nosso irmão que venceu a batalha ontem. E depois, irmãos, o Senhor se manifestou e mostrou que tinha alguém em desobediência. E quem estava em desobediência?
Jonatas, porque tinha desobedecido a uma ordem. Olha como é sério quando se faz um voto com o Senhor. Por mais que o voto, a promessa, seja algo inviável, se você fez, a sua palavra ali tem força. Você tem que cumprir. E o Senhor se manifestou ali e apontou para Jonatas como alguém que estava em desobediência. E aqui no versículo 38, Saul diz: chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, e informai-vos e vede em que se cometeu hoje este pecado. Quem cometeu este pecado? Não sabendo ele que era o próprio filho dele, Jonatas, que não sabia da regra e foi lá e comeu o mel. Porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. Mais uma vez, Saul, nas emoções, né, irmãos? Ainda que seja meu filho, certamente morrerá. Oh, Jesus querido! E ali Jonatas foi apontado como o pecador, porque desobedeceu aquela regra. Aí Saul perguntou no versículo 43, disse então Saul a Jonatas: declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe o declarou e disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis que devo morrer? Só porque disso, pai, eu devo morrer? Então disse Saul: assim me faça Deus e outro tanto, que com certeza morrerás, Jonatas. Com certeza você vai morrer. Então o povo ali começou a interceder, irmãos, por Jonatas, né? Olha aqui o versículo 45. Porém o povo disse a Saul: morrerás, Jonatas, que efetuou tão grande salvação a Israel? Lembra o devocional de ontem, né? Ele foi usado por Deus. Nunca tal suceda. Olha o povo, nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo de sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Ou seja, tudo que Jonatas fez foi com Deus. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E aqui termina, irmãos, o capítulo 14, falando, né, das guerras entre os filisteus e Israel, que eram constantes. E qual lição, ovelhinha, que nós tiramos deste devocional? Qual lição que nós tiramos desta atitude de Saul? Que mesmo sob pressão, mas a bomba vai estourar, a casa vai cair. Calma, espere no Senhor. A palavra de Deus diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele o quê? Se inclinou para mim. Escreve aqui: vou esperar no Senhor. Não tome decisões precipitadas. Não fique, ansioso. Hoje em dia, a ansiedade está dominando muito a sociedade. Ninguém quer esperar. Não. Nós somos cristãos. Nós temos um guia. Nós temos um Deus que nos orienta, que nos direciona. Meus irmãos, nesses últimos dias, nós estamos passando, eu e meu esposo, por uma experiência tão maravilhosa, onde nas nossas tomadas de decisões, nós estamos orando e o Senhor tem nos direcionado até mesmo com sonhos. Olha que maravilha, com sonhos. Nós estamos caminhando assim, com a palavra do Senhor. Sonha aqui, sonha ali, o Senhor vai nos orientando e nos guiando. Então, antes de tomar qualquer decisão, de falar algo, consulte ao Senhor e espere o tempo certo. Porque você viu as consequências de uma decisão precipitada, viu as consequências do impulso. O exército que ganhou uma batalha ali, estava desfalecendo. Jonatas quase morreu. O filho do rei Saul quase morreu. O exército praticamente pecou o povo, comendo carne com sangue. Tudo porque do impulso. Tudo porque falou, na ânsia. Então, cuidado com o que você fala. A Bíblia diz que a palavra, ela pode incendiar o bosque. E depois que incendiou, o que você vai fazer? Você pode engolir a palavra de novo? Pode? Não pode engolir, ovelhinha. Aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar
e tardio para se irar. Seja tardio para poder falar. Acalme, espere no Senhor, confie no Senhor. E falando em confiar no Senhor, Salmo 37:7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrite por causa daquele que prospere. Espera no Senhor. Provérbios 3:5-6 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes, não confie no seu próprio entendimento. Eu vou tomar essa decisão, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não confie nas suas decisões. Confie no Senhor e assim você vai vencer esse impulso. Assim você vai aprender a esperar nele, confiando, buscando aqui, o Senhor na palavra, orando. E o Senhor vai te direcionando e te dando todas as orientações. Você crê? Vamos buscar a ovelhinha, vamos dar as mãos e buscar juntos. Que o Senhor vai operar grandes coisas em nossa vida. Já está operando, mas vai operar mais ainda em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Pai, muito obrigada por mais este devocional. Nos ajude, Senhor, a esperar em Ti. Não nos deixe, Senhor, tomar decisões precipitadas. Não nos deixe agir por impulso. Tenha misericórdia de nós. Controle nossa língua, o nosso coração. Nos ajude. Perdoe nossas falhas. Perdoe nossos pecados e abençoe esta ovelhinha que está aqui recebendo a Tua palavra. Cuide dela. Livre sua família. Proteja e conceda a vitória, Senhor, que ela precisa. Em nome de Jesus. Amém. A vitória é sua, ovelhinha. Te amo em Cristo Jesus. Vamos receber as gotas de refrigério juntinhos e amanhã tem mais devocional. Amém? Te espero.